Oi, pessoal. Esse é o podcast Sequência, o terceiro episódio. Eu sou o Lucas Guerri e apresento o podcast junto com a Love Love 6. Olá. A gente está começando agora o nosso terceiro episódio. Queria lembrar que tem na descrição aí os links para os nossos trabalhos e também para Chupamanga Records do Esteves, que cedeu gentilmente a música que a gente está usando na abertura e no encerramento aqui. E convidar vocês também que estão curtindo, estão acompanhando o podcast, para mostrar para os seus amigos, para pessoas que vocês acham que possam gostar, e ajudar a gente aí a alcançar mais gente com o podcast. E também sejam sempre bem-vindos para comentar, fazer sugestões, se quiserem mandar mensagens, e-mails, estamos sempre aí. O tema do nosso terceiro episódio vai ser trabalhar de graça. A gente vai começar falando sobre produzir de graça para a internet e depois a gente vai falar sobre essa questão de ser um autor e trabalhar de graça em geral. E é importante a gente começar dizendo que produzir de graça para a internet, especialmente quando as redes sociais como o Facebook, essa ferramenta do compartilhamento ficaram populares, é muito importante dentro dessa estratégia de construir uma carreira de autor independente, né? Então, é uma estratégia legítima para se fazer uma carreira de autor sem que você necessite ficar dependendo das editoras, mas também gera uma série de questões que, especialmente agora, né, nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, pelo menos dentro da minha experiência, na experiência do Lucas, eu acredito, está criando algumas situações difíceis mesmo. Acho que um ponto importante, né, para a gente comentar é como passou a ser imprescindível o uso não só da internet, mas das mídias sociais, né, para você divulgar o seu trabalho nessa nossa área aí dos quadrinhos e para você, digamos assim, para você existir no rolê, você tem que estar publicando e tendo um nível de engajamento aí na internet, né? Então é assim que a gente está fazendo público, usando essas ferramentas da mídia social, é dali que as pessoas conhecem o nosso trabalho inicialmente, e é dali que a gente tenta, então, tirar formas de viabilizar a continuidade e o desenvolvimento desse trabalho de autor, né, na área dos quadrinhos. Isso. Na minha experiência de autora, eu comecei a construir a minha carreira publicando de graça na internet, especialmente nas redes sociais. Foi muito importante, é muito importante, especialmente para autores que estão começando a sua carreira, porque ter esse contato com o público direto, né, sem intermediários, que seriam, no caso, jornais, revistas, né, onde você precisa atrair a atenção de um jornalista, por exemplo. Essa possibilidade de estar em contato direto com o público é real e ela é muito benéfica para a construção dessa carreira de autor e também para a distribuição do seu trabalho, divulgação do seu trabalho, né? Aí você não depende também nem desses intermediários com o público, que seriam jornais, revistas e as próprias editoras. Nenhum deles precisa se interessar no seu trabalho para que você tenha liberdade e autonomia para publicar o seu trabalho. Então, nesse sentido, essas estratégias são imprescindíveis, eu acho, no caso de quem quer fazer esse rolê independente de autor. E no meu caso ainda, que por um lado eu entendo, por exemplo, na minha situação específica, né, que eu participo meio de um underground de quadrinhos, assim, essa vai ser uma estratégia que eu vou usar continuamente, para sempre, provavelmente, porque esse é o meu melhor canal, a internet, tanto para todas essas questões, né, distribuição, divulgação e o contato direto com o meu público. Acho que para mim também é bem parecido essa questão de estar nesse esquema do que a gente inclusive chamou de alternativo lá no nosso episódio anterior, né? Esse tema é meio paralelo, né? Mas assim, acho que só queria pontuar que eu acho que assim, esse uso dessa ferramenta da publicação gratuita na internet, acho que virou uma coisa assim que todo mundo precisa usar, inclusive de múltiplas linguagens e áreas de produção artística e autoral, né? Hoje em dia, se você não tiver uma mídia social, um Instagram, uma parada, a chance, assim, de você ter não sei que você já tivesse um trabalho anterior, um autor mais consagrado, mais velho e tal,
Mas também todos os consagrados e tal também estão nas redes, né? Mas acho que ainda é um desafio grande, e especialmente para quem está tentando realmente fazer um sistema alternativo que funcione, que permita autonomia e sobrevivência básica aí, né? Com recursos tanto para continuar produzindo quanto para viver. É que ainda é um desafio muito grande conseguir transformar essa relação com o público da internet em formas reais de retorno financeiro, especialmente, né, em troca do seu trabalho de autor, né, de quadrinhos, né. Então, hoje em dia todo mundo tem a loja online, ou não, né? Muitos não têm, na verdade. Muitas lojas online são pequenas e pouco eficientes. Muitas são boas e funcionam e tal, assim, tem experiências diversas acontecendo, né? Mas é um jeito, né? De transformar isso, né? Então você tem seguidores, pessoas que acompanham seu trabalho na internet, daí você tem uma loja online, onde você vende produtos com seus desenhos ou publicações e tal. E as pessoas descobrem a partir dali da sua mídia social e fazem essa troca econômica com você, né? Compram o seu trabalho através dali. Mas isso a gente que é independente, a gente sabe que é limitado e relativamente pequeno e incerto, né? Varia, às vezes é um mês bom, às vezes é um mês ruim, né? Poucas pessoas estão realmente assim. A gente mesmo que estava muito no circuito de feiras presenciais, dependia. Para mim, a minha experiência é essa, que na verdade é que eu vendia muito mais publicação nas feiras do que pela lojinha online, né? Eu acho que é como quase um paradoxo mesmo, assim, a relação do autor independente com a internet. Por um lado, eu dependo completamente da internet, de publicar o meu trabalho, pelo menos parcialmente de graça, na internet, e essa estratégia de publicar na internet me possibilita vender mais, por exemplo, os meus próprios livros, né? Por meio da minha divulgação e distribuição na internet, lá nas feiras, pessoas vêm atrás de mim para comprar o livro. Mas, ao mesmo tempo, especialmente nesse contexto que a gente está agora, onde não tem as feiras para vender o livro, a nossa forma de transformar essa relação com o público na internet em dinheiro ficou completamente restrita a dinâmicas virtuais, né? Antes a gente tinha essa dinâmica presencial de vender o livro nas feiras, mas agora a gente está tendo que realmente espremer a internet para tirar uma grana, assim. E a gente já conversou nos últimos episódios, né? Chegou a essa conclusão de que as lojas online, apesar de poderem estar sentindo o aumento na média de vendas durante a pandemia, esse aumento de vendas ainda não compensa as vendas que a gente perdeu por causa do cancelamento das feiras, assim. É uma conta que ainda vai ter que ser resolvida, né? Porque a gente ainda não chegou numa solução real a essa ausência das feiras, né? Daí eu tenho um exemplo aqui de uma situação que foi bem marcante há uns anos atrás para mim, que foi uma autora de quadrinhos. Eu acho que ela nem tá mais fazendo quadrinhos, na verdade. Ela fazia tirinhas diárias para a internet. E dentro do Facebook, por exemplo, ela tinha mais de 80 mil seguidores. A gente olha assim, né, de fora e vê, caralho, esse trabalho tá sendo seguido por 80 mil pessoas. É um trabalho de sucesso, é uma carreira real que ela tá construindo. Mas aí eu lembro de um desabafo dessa autora nos nossos grupos de discussão entre autoras de quadrinhos, em que ela estava extremamente frustrada, dizendo que ela foi publicar o livro dela e no lançamento não foi ninguém. Tipo assim, de 80 mil seguidores virtuais, ninguém foi no lançamento do livro físico dela. Então, tá aí, para mim foi bem marcante, né? Porque explicitou essa questão da internet de que isso não é grana, assim. Seguidores não querem dizer dinheiro. Likes não conseguem ser traduzidos em grana. A gente precisa de estratégias muito bem elaboradas para conseguir transformar isso em dinheiro. E daí também gera essa pergunta, né? O quanto está valendo a pena produzir e publicar de graça para a internet? Acho que essa é uma questão real aí. Acho que é importante mencionar, assim como nos últimos anos se desenvolveram umas formas alternativas de financiamento, como por exemplo o famigerado financiamento coletivo, né? O crowdfunding. O crowdfunding é uma ferramenta que, especialmente numa área super carente de sistema, né, de estrutura como os quadrinhos, causou um impacto muito grande, assim, né? Inclusive
veio com um modelo e com essas plataformas e tal, que oferecem esse serviço mesmo, mas também influenciou as próprias editoras ou pequenas editoras ou autores que não necessariamente usam essas ferramentas passaram a fazer muito mais coisas como pré-venda, porque na prática, quando você faz um crowdfunding para lançar o seu livro, por mais que crowdfunding não seja necessariamente sempre pré-venda, nesse caso é bastante próximo de uma pré-venda, né? A minha experiência, né, direta, assim, eu já fiz vários projetos de financiamento coletivo e para mim foi onde eu mais consegui traduzir esse retorno entre ter um público, né? Então, assim, primeiro eu construí um público na internet, passei anos publicando regularmente, acumulei um material, foquei, desenvolvi esse trabalho que são as quadradinhas, minhas tirinhas diárias. E aí eu já tinha um número expressivo de seguidores e de envolvimento ali, interações e tal, né? Eu fui fazer o livro das quadradinhas, né? E aí foi uma forma de eu conseguir levantar um recurso que foi importante para mim e de conseguir publicar o meu livro e ao mesmo tempo conseguir ganhar algum dinheiro com isso, né? Sem depender de uma editora ou de um comprador, um patrocinador, coisa assim, né? E então nesse sentido, e a gente pode ver que tanto que a categoria quadrinhos lá no Catarse ou em outras ferramentas dessas é bem numerosa, assim, são muitos projetos, porque virou um dos principais caminhos de você lançar um livro, editais, né? Pequenas oportunidades ali, um pouco mais de iniciativas privadas e coisas assim, mas que aí já são mais comerciais, digamos assim. Mas tem surgido, né? É importante que existam várias formas de viabilizar o trabalho, em qualquer área isso, né? E aí, especialmente nos quadrinhos, fica óbvio como falta, porque a gente só não tem quase nenhuma forma de viabilizar o trabalho de quadrinho. Essas ferramentas de financiamento coletivo e recorrente foram um grande diferencial para a produção de quadrinhos nacional, né? Eu diria até que a maior parte de quadrinhos autorais brasileiros atualmente está sendo financiada a partir dessas plataformas de financiamento recorrente e coletivo. E daí tem essas duas modalidades, né, que para mim são as formas mais imediatas de transformar o apoio virtual do público em grana realmente, que é esse financiamento pontual, que para mim funcionou, né? E como você disse agora, na sua experiência com o livro das quadradinhas também, a gente produz o conteúdo antes e entrega integralmente para o público na internet, gratuitamente. E aí depois a gente pede essa contrapartida, né? Pô, agora que vocês leram tudo, me ajuda aí a imprimir esse livro. E, inclusive, compra o livro. E também tem essa nova modalidade dessas plataformas que é a assinatura, em que a pessoa assina por um valor mensal e você entrega o que você prometer para ela. Geralmente os autores estão prometendo conteúdos exclusivos, né? Se não mensais, até semanais, assim. E eu pessoalmente já fiz dos dois, já fiz o financiamento de assinatura também recorrente e encerrei por questões administrativas na época que eu estava com dificuldade de fazer e agora eu estou pensando em voltar. Mas assim, eu tenho essa trajetória em que eu sempre defendi mesmo, argumentando sobre a importância de disponibilizar integralmente, gratuitamente, o seu trampo de quadrinhos alternativos, independentes e autorais na internet para o público. Mas agora eu estou sendo cada vez mais movida por essa questão de eu preciso de fazer mais dinheiro agora por causa do cancelamento das feiras e estou pensando em fazer uma assinatura com trampos exclusivos que eu não vou disponibilizar na internet. Não sei se depois de tantos meses eu vou, talvez nunca eu disponibilize, vai ser só para assinantes também. Porque no final das contas, se 200 pessoas me derem uma grana mensalmente para eu produzir, vai fazer realmente para mim muito mais diferença na minha vida e na manutenção da minha produção da minha carreira do que eu ter 20 mil seguidores virtuais. E isso, tipo assim, tanto pela necessidade de fazer uma grana agora, né, e compensar as oportunidades que eu estou perdendo por causa da pandemia, mas também tem essa questão de que a internet e a pandemia tem a ver com isso, o isolamento, tá um lugar bem tóxico. E daí eu sinto essa deteriorização, assim, inclusive que eu mencionei no último episódio, da nossa relação com o público, da nossa comunicação com o público no sentido do público entender o que ele está consumindo ali, que é um quadrinho independente, autoral, que a gente precisa dessa grana e a gente precisa desse apoio.
né? Que a gente não é uma instituição, uma empresa, nós somos pessoas autônomas fazendo os quadrinhos. Uhum. Acho que isso cita esse tópico de como tem uns perigos aí, né? Isso, produzir de graça para a internet. Tem essa questão, a gente sabe muito bem que é muito comum vários colegas, inclusive nós mesmos aí, proporcionalmente, né? Se eu for falar dos meus projetos de financiamento coletivo, também tive alguma experiência aí com financiamento recorrente. Na verdade é isso, se pegar a proporção, quantos seguidores, quanto impacto eu tenho com a minha publicação gratuita na internet, e quantos por cento desse número de pessoas realmente vai lá e está disposto a comprar o meu livro ou apoiar o meu trabalho com dinheiro, né, ou me pagar uns R$ 5 por mês, ou comprar um produto e tal, é muito baixo ainda, né? Assim, eu tenho muito mais seguidores do que eu tenho seguidores que estão dispostos realmente a pagar pelo meu trabalho, né? Aí, ao mesmo tempo, acho que é importante encontrar esse equilíbrio, mas preciso de ter algum público para que o meu trabalho tenha algum reconhecimento e que faça sentido. Ao mesmo tempo, eu vejo totalmente sentido em estar mais focado em produzir para quem está de fato disposto a fazer uma troca real com o meu trabalho. Mas o que a gente vê é isso, são pessoas com muitos seguidores na internet que não necessariamente estão traduzindo essa quantidade em grana, e aí acontece alguma coisa com a sua carreira e você não tinha R$ 1, na verdade, para lidar com a crise da sua carreira, por exemplo. E isso tudo que a gente está falando também vai levar à questão da desvalorização do trabalho criativo, né? Tem a ver com essa questão do público não entender do que se trata Uhum. realmente esse trampo que ele está consumindo, que não está sendo feito por uma máquina, uma instituição, uma empresa. E tanto o público, né? O público, assim, a sociedade em geral, desvaloriza o trabalho criativo. Inclusive, isso me lembra quando a gente falou lá no episódio passado sobre o edital que foi cancelado, né? Um edital emergencial para produtores de cultura, foi cancelado por esse argumento de que, mas eles já produziam de graça para a internet, por que que eles precisam de dinheiro, né, para continuar produzindo? Tem a ver com isso, essa desvalorização criativa que acontece tanto na sociedade em geral, É, mas acontece entre a gente. Os próprios profissionais tendem a desvalorizar o seu próprio trabalho claro. também. Eu acho que todas essas coisas têm a ver com a desvalorização do trabalho, coisa do público não ter essa consciência de que vale a pena ele investir ali no seu trabalho, ou de que é um ser humano ali, ou um grupo e tal, que precisa de uma forma de viabilizar aquilo, que não dá para ficar fazendo só por amor, né? Não é hobby. E não é hobby, não é amor, sacou? É trabalho. Então, tipo assim. E aí tem esse outro lado que eu também acho que é uma forma de desvalorização do trabalho, que é esse lance de como esse contexto da mídia social acaba regulando o tipo de trabalho que as pessoas estão dispostas a fazer, assim. Então, ao invés ao invés de eu estar buscando o meu desenvolvimento da linguagem, uma pesquisa séria, tratar de um tema que me interessa, porque eu acho que alguém tem que falar sobre aquilo. Tipo assim, nesse caso, né, como um exemplo assim de um autor genérico, né, a pessoa vai lá e acaba se produzindo muito em função do like, muito em função do meme, muito desse lado que é muito o que a gente chama de comercial, né? Coisas que vendem, coisas que bombam, coisas que são feitas para gerar milhões de respostas ou polemização e tal, e que muitas vezes é até meio desonesto, assim, aquilo ali nem necessariamente a pessoa acredita naquilo e nem está contribuindo para nada. Muitas vezes é só uma repetição de coisas ali só porque aquilo funciona e vai ter uma resposta. Então, causa um dano, né, a médio e longo prazo, especialmente para jovens autores e iniciantes e tal, que talvez sinto que, né, quanto mais jovem a pessoa, acho que mais vulnerável ela é a esse rolê da mídia social e da cultura do like. E eu acho que vai gerando isso, assim, o que é bom, o que bomba, né? O que eu quero fazer? Quero fazer uma coisa que bombe, né? Ao invés de você querer fazer uma coisa que eu quero fazer e, pô, se você conseguir fazer isso ser viável, sem necessariamente bombar, tudo bem, né? Mas Uhum. não, fica muito nesse lugar que eu acho que é um jeito de desvalorizar também, sabe? No sentido de que daí a gente fica nesse lugar onde só o que é importante são os números e o dinheiro e o like e, né, e cadê a linguagem, cadê a reflexão aprofundada, quando é que a gente vai conseguir superar certas questões, porque tudo vem junto, né?
A gente quer que os quadrinhos sejam uma linguagem mais aprofundada, mais interessante, que seja mais respeitada. A gente não pode ficar também trabalhando só na direção do que é mais comercial e mais vendável. Essa é uma massificação, né, de quadrinhos na internet, que por um lado é positivo, porque é mais gente fazendo quadrinhos, é mais conteúdo de quadrinhos, e por mais que algumas dessas vertentes de formato e conteúdo a gente considere superficiais, gera de alguma maneira essa divulgação da própria linguagem, né, que pra gente acaba sendo positivo em algum nível também. Mas essa massificação, ela tem um problema também. Tipo assim, é de boa um autor construir a sua carreira fazendo tirinhas, né? Tirinhas não são menores em importância, valor e em conteúdo e tal do que novelas gráficas longas, por exemplo. Mas o que eu tenho observado, que a gente tem observado e a gente comenta muito, é como os autores passam a produzir em função da rede social. Entre os autores atualmente, entre a gente tem essa noção de que, velho, o ideal é publicar todo dia. Tem que publicar todo dia para o seu perfil crescer, para mais pessoas verem o seu trampo e tal. Mas aí a gente vai fazendo um conteúdo, né? Como você disse, é superficial, porque nem todo mundo, na verdade, tem esse perfil de fazer tirinhas todos os dias, mas a gente faz por essa pressão, essa estratégia de mídia social mesmo. E assim, eu vejo alguns casos de carreira, né, de pessoas que começaram como quadrinistas, que, tipo, realmente faziam quadrinhos, e hoje elas estão indo em direções diferentes, por exemplo, de fazer memes, de fazer o que a gente chama, inclusive pejorativamente, né, de quadrinhos memes, por exemplo, que são esses quadrinhos no formato da rede social. Por exemplo, no Instagram tá todo mundo fazendo quadrinhos em formato quadrado agora, porque é o que melhor cabe dentro dessa rede social, que na verdade um dia vai acabar também, né? E o que serão desses quadrinhos que a gente fez especialmente no formato da rede social? Isso é uma questão ruim, assim, para o trabalho, inclusive em termos de registro também. Mas aí as pessoas vão começando a fazer outro tipo de conteúdo que chegam num limiar do que é quadrinhos mesmo, né? É outro tipo de conteúdo assim. E eu, em algumas situações, em alguns casos, eu considero que é uma perda mesmo, uma perda, inclusive, para coletividade dos quadrinhos, dos autores e tal, né? E tem a ver com aquele papo do episódio passado, de ser influencer, por exemplo. As pessoas tiram o foco de ser autores de quadrinhos e de explorar a linguagem, tanto em formato de tirinha quanto em outros formatos, outros, e passam a focar em outras questões. E o quadrinho vira um meio, vira só um dos aspectos, não é a grande coisa assim que a pessoa está explorando. Ah, e uma coisa, uma questão da massificação desses quadrinhos online e a forma como a gente está fazendo quadrinhos loucamente, de graça. E um problema das redes sociais é que hoje, por exemplo, o público que me acompanha, que te acompanha, que acompanha os nossos colegas, a maioria, na verdade, não sabe o nosso nome, sacou? Porque o público tá lá com o celular na mão e vai descendo esse feed, por exemplo, do Instagram, e ele não para ali, ele consome em um segundo o nosso conteúdo e tudo que ele sabe no máximo, tudo que ele vai lembrar é o nome do seu usuário. Uhum. Né? Eu já cheguei a fazer entrevista em que saiu o nome de usuário na minha rede social, que é uma coisa totalmente efêmera, assim, que não é o meu nome, não é como eu assino, e que agora a pessoa já não me encontra, porque eu já mudei o nome de usuário, por exemplo. Isso é muito ruim. É um exemplo clássico que eu gosto de dar, assim, tenho lá a página das quadradinhas, onde no Insta, inclusive, eu estou republicando todas, né, porque eu tenho muitas tirinhas. Eu dei essa sorte de já ter esse trabalho com formato que já era o formato quadrado antes do Instagram ser uma coisa, né, e um resultado muito comum, assim, para mim, eu assino com as minhas iniciais, né, LTG e tal, e a página é a página das quadradinhas, né, eu só para as quadradinhas, que não é o Instagram que tem o meu nome, né, e é muito comum eu receber uma mensagem de uma pessoa que gostou do trabalho, que me manda uma mensagem, muito, pô, parabéns, o trabalho de vocês é muito legal, como se eu fosse um grupo, sabe, como se o pressuposto é que por trás ali daquela página houvesse uma estrutura de empresa ou um grupo de pessoas, um grupo de autores e tal. E aí normalmente eu tenho que dizer, legal, obrigado, é só eu mesmo, sou o Lucas e tal. Apesar de que tem lá na descrição da minha página, quadrinhos de Lucas Guerri. Então realmente a interação é muito baixa, assim, as pessoas têm pouca consciência, as pessoas
cada vez sabem diferenciar menos meme e quadrinhos, né? Elas não entendem que o meme é essa coisa meio sem autoria, meio genérica, meio intercambiável, e que o quadrinho é uma parada autoral mesmo, é um ser humano que assina. É, exatamente, que tem a ver com essa coisa que a gente tem mencionado muito, que é a dificuldade que os autores estão tendo em comunicar ao seu público do que se trata aquilo que o público está consumindo, né? Uhum, é isso mesmo. Daí essa questão de trabalhar de graça na internet, né? Nesse sentido de que, assim, para a nossa construção da carreira independente, é uma estratégia essencial, é uma estratégia legítima, né? Fazer conteúdo de graça na internet, quando isso serve a você, a sua carreira. Mas a gente tem essa questão também de que trabalhar de graça na internet influencia diretamente, que tem a ver com a desvalorização do trabalho criativo, que é trabalhar de graça em geral, trabalhar de graça para um cliente. Por exemplo, né, trabalhar de graça fazendo quadrinhos para uma instituição que tem dinheiro, mas a instituição te chama para trabalhar de graça e o autor acredita que aquilo é uma vantagem para a carreira dele. Ou então algum outro tipo de projeto, às vezes inclusive a publicação de uma antologia ou de alguma outra coisa, e aí chama autores para trabalhar de graça. Trabalhar de graça quer dizer fazer quadrinhos, produzir quadrinhos de graça, e aí a gente acaba sendo explorado realmente, né? Eu acho, você falou uma frase que eu achei que é muito simples e é muito importante, alguns minutos atrás, que é trabalho. A gente está falando de trabalho. Quando a gente fala dessas relações difíceis, a gente está falando de exploração de trabalho. E eu sinto que tanto o público quanto os clientes, às vezes os clientes menos, né? Eles têm essa noção de que é trabalho e de que é exploração, sim. Mas os próprios autores não reconhecem o que eles estão fazendo em termos de trabalho também. Então, por exemplo, né, esse lance que acontece muito, especificamente, inclusive, entre autoras mulheres e autores LGBT. Nós já temos menos oportunidades de trabalho em geral na sociedade, e muito mesmo dentro do nosso rolê criativo, de quadrinhos, ilustração, nós temos menos oportunidades. E acontece uma coisa muito específica entre as autoras LGBT e autoras mulheres, que é essa pressão para trabalhar de graça para alguns projetos, sob esse argumento de que a gente está trabalhando pela militância. Nossa, mas como eu já vi isso desde 2013, eu estou vendo isso acontecer, até hoje acontece, e trabalhar de graça é uma coisa tão patológica e crônica entre a gente, que aí quando a pessoa chama para a gente fazer um trampo de, sei lá, 5 páginas de quadrinhos por R$ 100, a gente agradece, sacou? Porque é isso que acontece quando a gente, coletivamente, a gente chega a esse acordo não explícito de que é ok trabalhar de graça, que não é, mas é como a gente está levando as coisas agora. Aí qualquer grana, qualquer pouca grana é alguma coisa já, né? E isso é muito ruim pra gente, porque vai esbarrar na questão do day job. Uhum. Que eu acho que tem muito a ver com tudo isso, assim, essa produção para internet, essa produção, tipo assim, normalmente, né, quando né, é muito frequente na situação atual do quadrinho, né, como está muito vinculado com a mídia social e é um universo super jovem, né, então os jovens autores, a pessoa começa fazendo aquilo ali porque ela acha legal, ela gosta de quadrinhos, ela gosta de tirinha, ela gosta de desenhar, ela tem uma habilidade ali e tal, e ela começa a fazer, e aí funciona, ela tem uma resposta de público e tal, e aquilo ali alimenta uma continuidade, né? Mas eu sinto que existe uma reflexão baixa sobre esse aspecto profissional, né, do tipo assim, então será que é isso que eu vou trabalhar, é isso que eu vou conseguir ganhar dinheiro, será que é isso que eu vou fazer? E muitas vezes cai nesse lugar do hobby, né, tipo assim, eu faço quadrinhos porque eu amo, mas na verdade eu tenho um emprego aqui de 8 horas por dia, 6 horas por dia, sei lá quantas horas por dia, e é isso que me dá o meu dinheiro, né? E aí, quero dizer, no meu caso não é isso, né? Mas assim, existem pessoas que estão nesse contexto, ou até pessoas que não estão nesse contexto, mas que estão desejando e buscando isso, né? Buscando um emprego numa agência, sei lá, inclusive às vezes em áreas completamente não relacionadas com quadrinhos, arte e design, né? Mas muitas vezes em áreas relacionadas. Eu não tenho emprego, mas, por exemplo, eu trabalho muito como freelance de design gráfico e faço umas ilustrações, enfim, faço uma série de outras atividades que também são o que tem permitido a minha sobrevivência aí na vida, né? Se eu
ficasse fazendo só quadrinhos, com certeza eu desenvolveria melhor os meus quadrinhos, mas dificilmente eu conseguiria ganhar o dinheiro que eu ganho fazendo freelas de outras coisas, né? E, então, de alguma forma, é um tipo de day job também, né? Essa coisa de você ter que fazer uma outra coisa para depois, no seu tempo livre, fazer o seu outro trabalho. Porque tudo é trabalho, na verdade. Tipo, se a gente quer tirar os quadrinhos dessa percepção geral que a sociedade tem de ser um hobby, de ser uma linguagem menor, de ser coisa simplesmente que você pode consumir de graça, que é qualquer pessoa que está fazendo, qualquer pessoa pode fazer. Uhum. Tipo assim, a gente tem que profissionalizar essa parada, né? A gente tem que profissionalizar o rolê dos quadrinhos e tirar dessa percepção aí de que é hobby. E a questão do day job influencia diretamente nisso, não porque é ruim, é errado ter um day job, né? Na verdade, se dedicar totalmente, integralmente a uma carreira de autor de quadrinhos é um privilégio do caramba, né? Que passa por questões econômicas bem específicas, inclusive. Inclusive, pouquíssima gente está fazendo isso, né? Pouquíssima gente. Mas, de certa forma, quanto mais. Tipo assim, a questão do day job é qual, na minha visão? O problema não é ter o day job, é quando as pessoas que têm o day job, elas mesmas colocam a produção de quadrinhos dela como uma coisa secundária na própria vida, porque já rende menos grana, então ela não acha que é importante fazer mais grana com esses quadrinhos. Então, a pessoa que tem o day job, ela começa a participar e a topar vários jobs de graça, por exemplo, e isso acaba influenciando o rolê como um todo, assim, porque enquanto você não tá vendo o seu rolê de quadrinhos como um rolê que precisa gerar dinheiro, precisa gerar renda, você também tá colocando essa barreira para as pessoas que querem se dedicar integralmente a fazer os quadrinhos. Claro. Porque, tipo assim, eu tô tendo a oportunidade de me dedicar quase exclusivamente a fazer quadrinhos. Às vezes eu faço outras coisas, mas a minha renda nos últimos anos veio principalmente da venda dos meus livros de quadrinhos. Mas agora, especialmente nessa situação da pandemia, eu me sinto muito seduzida por esse pensamento de, velho, preciso de um day job, preciso de um emprego, seja na área criativa da cultura, ou seja em qualquer outra área, sacou? Porque eu preciso fazer grana. E eu tenho essa percepção de que os colegas que têm day job, de certa forma, eles desprezam essa questão da grana dentro da produção de quadrinhos. Isso me afeta nesse sentido, assim, a gente acaba impossibilitando que outras pessoas, que a princípio são pessoas privilegiadas, mas que a longo prazo poderiam ser pessoas de outros estratos sociais também. A gente acaba fortalecendo essa barreira, assim, de profissionalizar os quadrinhos, transformar, fazer quadrinhos uma fonte de renda real para a vida das pessoas. Uhum. Acho que esses são um dos principais desafios aí, é ter essa transformação cultural mesmo, né? São os autores independentes, alternativos aí, que vão ter que trabalhar essa parada, né? E é isso, né? Ser um autor independente, esse modelo que a gente comentou até no outro episódio, da autopublicação, da viabilidade do projeto que não precisa ser mega e tal, vem junto com uma carga de trabalho cabulosa, né? Quero dizer, ser um autor independente já vem com uma série de outros trabalhos, né? Sim. Tipo assim, você já tem que fazer mídia social, relações públicas, a sua própria assessoria jurídica, ser o seu próprio É quase um agente, trabalho, responder é e-mail. quase um trabalho de empreendedorismo, né? Que tem que ser um profissional É, completo, como dizem, assim. isso, então você tem que administrar, só que aí ao mesmo tempo você tem que fazer tudo isso para o seu trabalho de autor. E você também tem que gastar quanto tempo, né? Quantas horas no dia existem, né, para a gente fazer todas as coisas que a gente precisa fazer. E a verdade é que muitas vezes a grana decide, né, o que você vai priorizar no seu tempo e Sim. tal. Então isso causa esse dano, assim, tipo, qual é a velocidade em que é possível produzir livros, qual é a velocidade em que é possível vender esses livros, qual é a velocidade em que é possível conciliar isso com freelas ou day jobs, ou quer que seja que te traga mais dinheiro para conseguir viver, ou que coisas que você vai ter que abdicar ao longo desse processo, né? E que forma que a gente vai conseguir organizar isso, né? Acho que essa é uma coisa assim que a gente ainda vai ver uma transformação lenta e gradual, esperançosamente, né? Não para a destruição completa dos quadrinhos, mas para uma melhora gradativa, eu espero. Mas realmente eu visualizo assim só como uma coisa de médio e longo prazo, assim. Eu acho que ainda tem que fazer muito esse trabalho. Eu acho que nos últimos 10 anos mudou muito quadrinhos. Já dá para ganhar muito mais dinheiro com fora do que dava 10 anos atrás. Sim.
Mas mesmo assim ainda é muito pouco, sabe? Eu acho assim que mudou realmente de 10 anos para cá. A gente está conseguindo fazer mais dinheiro com quadrinhos, mas especialmente por meio desse financiamento privado dos leitores, né? Por meio dos financiamentos coletivos, por exemplo. Mas eu vejo que não é um crescimento, um desenvolvimento linear, né? Nesse sentido, assim, do nosso rolê de quadrinhos. Eu sinto que a gente avança em algumas discussões e aí regride novamente, né? E assim, a gente faz esse podcast pensando nesse ideal futuro em que será possível para muitas pessoas se dedicarem integralmente a serem autores de quadrinhos. E a gente pensa nisso nessa perspectiva independente, né? Não é o autor sentando no seu quartinho e fazendo só histórias em quadrinhos enquanto tem uma editora publicando. Assim, a gente quer que seja possível construir essa carreira independente da gente criar quadrinhos, se dedicar integralmente à criação e aí a venda, a distribuição dele, a administração dessa carreira integralmente, assim, pelo autor. E a gente, agora, nesse episódio, né, a gente está falando sobre todas essas questões, mas fica essa grande pergunta, né? Então, tipo assim, então o que fazer? Qual é a grande sugestão, então, para mudar tudo isso? E é algo que a gente vai tratar no episódio seguinte, né? Isso. Acho que agora a gente já está se encaminhando para o finalzinho do nosso episódio, né? Então vamos comentar aqui sobre o tema do nosso próximo episódio, esse convite que a gente quer fazer, né? A gente gostaria de que de que outras pessoas, outros colegas, outros autores e autoras pudessem de alguma forma participar com a gente. Então, o tema do nosso próximo episódio vai ser, em termos bem gerais, sobre a articulação política e profissional entre autores alternativos, né? E a gente queria, então, convidar aí os colegas que estiverem ouvindo e interessados em participar a fazerem um contato com a gente. Pode ser pelo nosso e-mail oficial, que tem na descrição do podcast, ou pode ser pelas nossas mídias sociais lá, tanto as minhas quanto as da Love Love 6. E se alguém quiser participar aí, a gente pode combinar um esquema e seria bem legal ouvir também uma perspectiva de uma outra pessoa, saber que outras experiências aí, porque eu acho também que como esse universo muito alternativo e dependente pequeno, existem muitas formas de trabalhar, né? Basicamente, cada autor ou cada pequeno grupo tá inventando o seu próprio modelo, né? Então acho que é legal a gente ter outras perspectivas. Então mandem aí pra gente suas experiências, ideias, estratégias, relatos de experiências a respeito disso, né? De como profissionalizar esse rolê de fazer quadrinhos e de como se articular entre autores, quais são as suas ideias. Esse foi o nosso terceiro episódio do podcast Sequência. Eu sou a Love Love 6 e apresento o podcast com o Lucas. Tchau, gente. E lembrando que a música tema do nosso podcast chama Amazonas e foi cedida pelo Esteves, do Chupamanga Records. Os links para as nossas redes sociais e o e-mail do podcast, por onde vocês podem entrar em contato mandando seus comentários e relatos para o próximo episódio, estão na descrição desse programa, na plataforma que você está acessando, inclusive os links para os nossos colaboradores também. Compartilhem com seus amigos o nosso podcast, comentem nas redes sociais e fica aí aberto esse convite para a participação de vocês. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.